Eu quero conversar com vocês hoje sobre o tema Cortando Raízes de Amargura. O que nós vamos falar? Cortando Raízes de Amargura. E para isso eu quero que você venha comigo, primeiramente, o nosso primeiro texto de hoje é a palavra de Deus a Hebreus, e nós vamos ler apenas 2 versículos para que nós possamos arrancar assim com a nossa meditação. Hebreus 12, nós vamos ler o 14 e o 15, o nosso foco central, o nosso tema central, o nosso foco central é o versículo 15, mas eu quero ler também o 14, e aí nós vamos pouco a pouco colocando para você tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu espero que você tenha bastante paciência, porque a pregação vai ser longa. Não se preocupe, não pode ser tão longa que hoje é dia de Santa Ceia, tá bom? Mas eu quero dizer para você tudo aquilo que Deus falou para mim, eu quero compartilhar isso com você. A palavra de Deus então vai dizer aí, capítulo 12, versículo 14 e 15, segui a paz com todos. Com quem? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora o versículo 15, que é o tema central, o texto central para a nossa meditação desta manhã, diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Vamos ler de novo, com atenção. Cada vírgula, cada ponto é importante para entendermos o contexto daquilo que Deus quer falar conosco nesta manhã. Diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então, o nosso texto central, Paulo escrevendo aos Hebreus, é da sabedoria geral que não existe nenhuma prova de que Paulo escreveu Hebreus. Na verdade, não se sabe quem foi o autor de Hebreus. Parece que foi Paulo, alguns dizem que foi Apolo. Bom, mas isso não nos importa nesta manhã. O que importa é a mensagem que Paulo, ou Apolo, ou o escritor de Hebreus, quis falar com os irmãos naquele tempo. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção que isto é algo que Deus quer falar para você hoje. Então, aquilo que o autor de Hebreus falou para Hebreus, tantos anos atrás, eu gostaria de que você entenda que o Senhor Jesus trouxe você aqui nesta manhã, que você está sentado diante da palavra de Deus, e que esta é uma palavra que Deus tem neste momento para Trinity House of Hope, amém? Esta palavra é uma palavra para você, e a palavra está dizendo, no início, a palavra então está dizendo, e está chamando a nossa atenção para 3 pontos bastante relevantes para a nossa meditação. Número 1, está dizendo que nós podemos ser privados da glória de Deus, da graça de Deus, nós podemos ser privados da graça de Deus, ponto número 1. Porque o versículo diz isto, que ninguém se prive da graça de Deus. Número 2, está dizendo que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Segundo ponto. E o terceiro ponto, que ninguém seja contaminado por elas. Em outras palavras, o texto está dizendo, número 1, que amargura tem raiz. Prestaram atenção nisto? Amargura tem raiz. Veja bem isso comigo. E que essa raiz, ou raízes, elas podem brotar, elas podem perturbar e elas podem contaminar. Amargura tem raiz e as raízes de podem brotar. Como que funciona a raiz? Se você pensar, como que funciona, como que trabalham as raízes, nem sempre, quando você, por exemplo, vê uma árvore bonita, linda, e agora estamos chegando, o tempo que vamos ver
a vegetação muito bonita e tudo, você vai ver árvores bonitas. Você nunca imagina que a sustentação desta árvore no solo, você não pode me dizer, eu não posso te dizer quantas são, ou como são, ou que tão compridas são as raízes que dão sustentação para esta árvore. Porque nós vemos o exterior, o bonito, mas nós não vemos de verdade aquilo que é a sustentação. Por quê? Porque está escondida. E é assim então que trabalha as raízes. Eu quero chamar a sua atenção também para te dizer que nós, na igreja, a nossa vida, e isso é o que nós falávamos bem na terça-feira, é que nós vivemos em uma vida comunitária. Não tem como. A gente não sabe viver sozinho. Crente não sabe viver sozinho. Crente não. A vida do crente é na igreja, né? Então, na igreja nós temos uma vida comunitária. Nós somos seres humanos e que não sabemos viver sozinho e na verdade a gente nem quer viver sozinho. A gente nem quer viver sozinho. Então, eu preciso de você, você precisa de mim, eu preciso do meu irmão, o meu irmão precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. E por sermos pessoas tão diferentes e complicadas, Deus tem muita misericórdia para conosco. Só eu que sou complicado aqui? Hã? Ou só eu sou o único complicado aqui? Quando eu começo a conviver com você na nossa vida comunitária, quando eu começo a conhecer você, quando você começa a conviver comigo, uma coisa fica mais evidente para mim e para você. Quanto mais nós nos conhecemos, nós conhecemos mais o caráter uns dos outros, conhecemos mais as qualidades uns dos outros e também conhecemos mais os defeitos uns dos outros. E isto é natural que aconteça neste processo de conhecimento. Então, as nossas igrejas estão cheias de pessoas e neste contexto eu gostaria de agregar algo aqui, porque veja bem, as nossas igrejas, falando de Toronto, estão cheias de pessoas completamente diferentes. Toronto é o lugar mais cosmopolita, a cidade mais cosmopolita do mundo, né? Eu já li uma vez que em Toronto se fala mais de 160 idiomas, entre idiomas e dialetos. Então nós vivemos em uma cidade de pessoas, de culturas, costumes muito diferentes. Agora eu queria que você trouxesse isso para o nosso contexto aqui. Como nós somos diferentes. Nós temos pessoas aqui entre nós que convivemos todos os dias, que são diferentes no sentido de que vêm, por exemplo, temos portugueses, temos brasileiros, temos de outros países, e se você pode adicionar mais ainda, você vai ver as diferenças que entre os brasileiros, por exemplo, nós temos pessoas do sul, do norte, e é uma salada. Isso é bom, isso é muito bom. Porém, somos diferentes. Temos maneiras diferentes de pensar, costumes diferentes, né? Na minha terra, por exemplo, que é Minas Gerais, onde se faz a melhor comida do Brasil, claro que é, claro que é. Vocês sabem que sim. Contra fatos não há argumentos. Então veja bem, que na minha terra, por exemplo, nós comemos o canjicão ou a canjica doce, não sei como você chama na sua terra. A canjica doce, na minha terra, ela leva amendoim. Lá para os meus irmãos do Maranhão, que também fazem uma comida muito boa, lá eles não colocam amendoim. Quando eu fui comer a canjica maranhense, eu senti falta, mas cadê o amendoim? Não, pastor, lá a gente não coloca amendoim. Eu falei, vocês estão perdendo. E ele comeu com amendoim e não gostou. No México, nós comemos o abacate. Nós comemos o abacate e o abacate é maravilhoso na comida. Porque o abacate, para nós, os brasileiros, ele é uma fruta. Para o mexicano, ele é um legume. E quando eu cheguei no México e vi que eles comiam, eu achei horrível. Quando eu comi, eu provei e gostei. Quando os mexicanos iam na minha casa, minha esposa fez para eles a vitamina de abacate. Ele comeu a primeira vez, quase vomitou.
É horrível. Mas depois ele acostumou e gostou. Então, as diferenças são muitas. Todos somos diferentes, temos costumes diferentes. Agora, deixa eu colocar para você, agregar algo mais nesse sentido. Veja bem que com todas as nossas diferenças, agora, se trazemos para o nosso contexto, nós temos aqui pessoas que vêm de uma denominação evangélica diferente da outra. Então nós temos aqui batistas, presbiterianos, Assembleia de Deus, nós temos aqui tudo. Então veja bem as diferenças com as quais nós vivemos todos os dias. São muitas diferenças que nós lidamos com elas todos os dias. Isto é bom, sim, mas nós precisamos de aprender a conviver com isto e nós precisamos de buscar uma maneira de sermos bênçãos uns para os outros, ainda que com as nossas diferenças. Portanto, nós podemos ver, e a palavra de Deus vem dizer então, que, e está escrito, e você leu comigo, que a amargura tem raiz. Onde é que nós queremos chegar com tudo isto? Veja bem, como é que nós podemos entender as raízes de amargura para que nós possamos não deixar que essas raízes de amargura, elas venham nos perturbar, ou elas venham brotar e elas venham contaminar a minha e a sua vida e a nossa vida em comunidade. A palavra amargura no nosso texto merece uma olhada especial. A palavra original é a palavra picria. Picria é a palavra original para amargura. Veja bem o significado disso. A palavra tem um significado de veneno especial. Veja bem. O texto bíblico diz que amargura é um veneno especial. Quando você aprofunda um pouquinho mais no significado original desta palavra, você vai encontrar então que a raiz desta palavra é a raiz picros. E essa raiz picros, veja bem o significado disso, significa cortante, afiado, agudo. Presta atenção nisso, por favor. A amargura, a palavra, vem de uma raiz que é cortante, que é agudo, que é afiado. E a palavra em si significa veneno especial. Então, o que está querendo dizer a Bíblia? Por isso que é tão importante você analisar a palavra de Deus com o original das palavras. Veja bem que está dizendo que a amargura é um veneno especial que corta, que é afiado, que é agudo. Veja bem isso comigo. Na Bíblia sempre vemos a amargura, e se você olhar no dicionário normal, você vai olhar que amargura é sabor amargo, tá bom? Amargura é sabor amargo. É uma aflição causada pelo desgosto, aquilo que você está ingerindo que você não gosta, tá bom? Na Bíblia, sempre que vemos a amargura, nós vemos a amargura sempre como sinônimo de ira, de ressentimento, de falta de perdão, e inclusive em alguns casos até um processo de violência e até que leva à vingança. Eu queria que você pensasse comigo, meu irmão, sobre uma ferida no corpo primeiro. Uma ferida no corpo. Nós falávamos na terça-feira para os nossos irmãos, como que é uma ferida? Se você tem uma ferida no seu corpo e essa ferida precisa ser tratada, como é que você faz para tratar uma ferida, algo que está doendo, algo que está incomodando? Você vai precisar de ter um cuidado especial para que essa ferida possa sarar. Você vai ter que ter cuidados especiais, você vai ter que colocar medicamento nessa ferida. Você vai ter que tomar antibióticos, você vai ter que proteger esta ferida com um curativo. E você vai ter que repetir este procedimento todos os dias até que a ferida se sare. Este é o processo básico da ferida no corpo. Pode ser um corte menos ou mais profundo, pode ser, sei lá, a mordida de um inseto, pode ser o que seja, mas se você tem uma ferida no seu corpo, seja onde que for, este é geralmente o procedimento. Agora, eu queria chamar a tua atenção para as feridas da alma nesta manhã. Para as feridas da alma. Porque as feridas da alma,
elas não podem ser vistas. A alma é imaterial. Você não pode ver, porém, a alma também passa por feridas. As feridas da alma não são simplesmente um corte. As feridas da alma você vai encontrar na Bíblia que se chamam amarguras, se chamam angústias, se chamam falta de perdão, se chama solidão, se chama rejeição. Estas são as feridas da alma, os pecados ocultos, maus pensamentos, orgulho, jactância, ira, rancor, insegurança, timidez, e a lista é longa. Todas estas coisas, vão contra a alma da pessoa. Enquanto uma ferida esteja aberta, ela então está sujeita. Por que eu falei para você dos cuidados que você tem que ter para com a ferida do corpo, naquele sentido de cobrir, de tratar e tudo isso? Porque se a ferida está aberta, ela está recebendo micróbios, está recebendo micro-organismos que vêm infectar muito mais essa ferida, então ela precisa ser protegida por isso. Mas como é, pastor, então, que eu protejo as feridas da minha alma? Como que eu faço para proteger? Eu não vejo, é imaterial, eu não tenho como ver isto. São sentimentos que tomam a minha vida. Pessoas vêm falar conosco. Ontem nós tivemos uma situação de uma pessoa que não pôde atender os seus compromissos porque se sentia mal e não sabe explicar por que se sentia mal. Veja bem. Então, a mesma situação que acontece com a ferida do corpo, digo assim literalmente, também acontece com a alma. O que a alma precisa de passar então? Como que funciona tudo isto? A alma que está então ferida, magoada, triste, ou seja o que for, ela precisa de passar por um processo de libertação. Ela precisa isso é algo interno, ela precisa de exteriorizar isto. Ela precisa de confiar no que diz a palavra de Deus, ela precisa de conselhos, ela precisa de ler a palavra, ela precisa de que orem por ela precisa de orar também, ela precisa então de passar por este procedimento que consiste em exteriorizar as situações. Confessar pecados pessoais, precisa de confessar. Vejam bem que na Bíblia você vai encontrar Daniel confessando pecados que nem eram dele, confessando pecados do povo. Você vai encontrar então situações que impedem muitos crentes de ser felizes, impedem muitos crentes inclusive de avançar na vida normal, ou inclusive nos seus ministérios, porque não conseguem romper com isto. A pessoa precisa de renunciar, a pessoa precisa de romper com poderes ocultos, por exemplo, pactos que foram feitos no passado, talvez você nem sabe por quem ou alguém. Tudo isto são coisas que precisam de ser colocado e precisam de ser exteriorizado. Porque enquanto esta ferida na alma está aberta, ela então está recebendo os ataques do inimigo nesta alma. Esta alma está sendo um campo de guerra, e o inimigo está mandando flechas e mais flechas contra esta alma e trazendo mais e mais e mais dano para esta ferida, e esta ferida está abrindo. Dentro das nossas igrejas nós vemos pessoas assim, que infelizmente, mesmo sendo salvas em Cristo Jesus, continuam ou passam por processos de amargura. Quem não passa, meu irmão? Quem não passa por momentos difíceis? Quem é que não passa por momentos onde que você pergunta para Deus, onde está Deus? Quem não passa por situações onde você não entende exatamente o que Deus está fazendo? Quem não passa por traições? Quem não passa por decepções? Quem não passa por situações em que talvez o seu melhor amigo, a pessoa que você menos esperava, ela fez algo contra você?
Todos nós estamos sujeitos a passar por isto. Por isso, se você tem uma situação assim, você precisa de correr logo rápido aos pés do Senhor Jesus, confessar, perdoar, e este é o processo normal, porque se você não fizer isto, você vai ficar sendo aquilo que o pastor Doug Howard Mills, em seu livro Lealdade e Deslealdade, sabe o que ele chama os filhos de Deus assim dentro das nossas igrejas? Eles chamam de filhos perigosos. Filhos perigosos. O Dr. Mills expõe em sua obra Lealdade e Deslealdade que estes filhos com a alma ferida, esses filhos que deixam com que a raiz de amargura brotem e cresçam e se fortaleçam dentro da sua alma, ele diz que são filhos perigosos. Por que são filhos perigosos? Você leu comigo na palavra. Porque a palavra está dizendo que não sejamos contaminados. Então, estes filhos perigosos, eles são perigosos no sentido de que eles podem exteriorizar o que eles estão sentindo sem ter passado pelo processo de cura e libertação. E isto, então, pode levar maus pensamentos, más notícias para outras pessoas, e essas outras pessoas começam a receber. Porque um filho perigoso como este, ele precisa de ser cuidado urgentemente. Porque ele está dentro de um plano diabólico que tem simples e puramente a intenção de fazer com que essas raízes de amargura que estão brotando na alma desta pessoa, elas vão cada dia mais se fortalecendo e a pessoa geralmente não sabe por que está acontecendo tudo isto. Então, veja bem, o que acontece? Na Bíblia nós temos o caso de Absalão. Na Bíblia nós temos o caso de Absalão. E Absalão, e você conhece bem, a história de Absalão, ela está em 2 Samuel 13. Nós vamos ler algumas coisas daí, não dá tempo de ver tudo. Mas se você conhece bem a história de Absalão, você vai entender comigo que a Bíblia conta a história de Absalão, que era filho de Davi. Absalão, que era filho de Davi, a Bíblia, irmãos, ela nos dá como que 21 nomes de filhos de Davi. O cara era barra pesada, hein? 21 nomes de filhos do rei Davi. Talvez, isso é nas minhas contas, tá? Talvez com 18 mulheres diferentes. A Bíblia diz ainda que ele teve filhos e filhas com muitas concubinas, ou seja, nós temos essa relação de nomes na Bíblia e tem muitos outros que a Bíblia não dá nomes. Aí você vai encontrar também as filhas, porque o nome das mulheres não eram registrados, só temos o registro de uma filha de Davi, que se chamava Tamar, mas ele teve outras filhas. Temos entre, então, essas mulheres, ou seja, a mãe dos filhos, mulheres de diferentes países, diferentes costumes. Nós temos na vida dessas mulheres, mulheres que Davi a tomou por esposa. Temos outras que Davi fez acordo político para que fosse sua esposa. Então, essa família, digamos assim, era uma família completamente desestruturada. E esses irmãos, eles conviviam de alguma maneira. Agora, você pode imaginar comigo as diferenças dentro dessa família? Você pode imaginar comigo, Absalão, a Bíblia vai dizer que ele era filho de Maaca, que era filha do rei Talmai, e esse rei Talmai, ele era rei de um reinado que se chamava Gessur. Provavelmente, Davi fez esta união por um sentido político. Então, desta união, saiu então esta filha que se chamava Tamar. Presta atenção nessa história, por favor. A história é conhecida porque está narrada com detalhes no livro de Samuel. Você vai encontrar o nome de Amnon, que foi o primogênito de Davi. E este Amnon, primogênito de Davi, veja bem, meus irmãos, que ele se apaixonou por Tamar, sua meia-irmã. Veja bem que família. Ele se apaixonou por Tamar, sua meia-irmã.
Tamar era uma princesa. Vocês leram comigo, vocês viram que ela era filha do rei de Gessur. Tamar, ela era uma princesa nos dois sentidos, porque ela era filha de Davi, que era rei, e era filha de Talmai, que era rei de Gessur. Era uma menina muito bem protegida. Ela era muito protegida, muito querida. Amnon estava tão apaixonado e tão obcecado por Tamar, e tão desejoso de tê-la como sua mulher, no sentido sexual, que a ele não importou nada. Amnon, então, ele tramou uma maneira de que ele pudesse ter a sua irmã como sua mulher. Ele enganou, ele mentiu, ele se passou por doente. Toda essa história está narrada em 2 Samuel capítulo 13. E ele elaborou então o plano para ter a autorização de Davi, para que Tamar fosse até onde ele estava, e sendo assim, ele quis ter relações sexuais com ela. E teve. E Tamar foi então, ela obedeceu o seu pai, o Davi disse para que ela fosse levar comida para o seu irmão que estava doente, mas era mentira, ele não estava doente, e ela chegou ali, e preparou para ele a comida, e ele então a convenceu de deitar-se com ele, mas ela não quis, ela rejeitou, e ele então a forçou e a estuprou. Essa é a história. Depois do ato sexual violento, depois desse ato sexual violento, ele a desprezou, ele a despediu, e ela disse para ele: muito mais é a minha vergonha pelo que aconteceu, muito mais será a minha vergonha para frente, porque o que eu direi para as pessoas? Então, veja bem que agora a Bíblia vai dizer que Tamar vai sair daí chorando, triste, e Tamar vai buscar seu irmão Absalão. E então, Absalão, no momento que ele sabe daquilo, ele escuta sua irmã e jura vingança. Davi, quando soube, ele não fez nada. A Bíblia diz que ele entristeceu o seu coração, mas ele não fez nada mais do que isto. Porém, Absalão prometeu vingança, e o versículo 22 de 2 Samuel 13 diz assim: porém Absalão não falou com Amnon nem mal nem bem, porque odiava a Amnon, por ter forçado a Tamar, sua irmã. Passa agora o irmão ter ódio do outro irmão. Veja bem comigo algo importante aqui. A lei de Levíticos dizia que entre irmãos não poderia haver ódio nem vingança. Levítico 19, 17 e 18 vai dizer: não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardarás iras contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 17 e 18. A narrativa continua, e no versículo 23 nós temos uma informação muito relevante para o nosso estudo desta manhã, porque vai dizer assim, em 2 Samuel 13, versículo 23, vai dizer assim: e aconteceu que passados 2 anos, quantos anos? 2 anos inteiros. Veja bem que está o detalhe. 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Razor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. Passaram-se 2 anos, 730 dias. Amnon se esqueceu. Absalão não. Tamar tampouco. Ele esqueceu não, porque ele fez um juramento. Já está dentro de Absalão, trabalhando a raiz de amargura. Já estava no coração dele, trabalhando a raiz de amargura. E Absalão agora, ele tem uma oportunidade de cortar esta raiz de amargura, mas ele não corta, ao contrário, ele alimenta esta raiz de amargura. A ferida estava aberta, a raiz de amargura estava aí, e ele então deixou com que ela se fortalecesse. Quantos dias Absalão foi dormir pensando nisto? Quantos dias ele foi dormir pensando em cumprir para sua irmã a promessa que ele tinha feito? Quanto tempo ele teve, meu irmão, para fechar a ferida?
Quanto tempo ele teve para buscar Aminon, seu irmão, e conversar com ele, e de alguma maneira se entenderem, fazer com que ele pudesse ver que ele tinha cometido um pecado muito grande, mas ele preferiu não fazer isto. E a raiz, quanto mais é alimentada, mais se fortalece. E assim você vê a árvore grande e bonita, mas você não sabe o que está debaixo. É curioso nesse sentido, e algo que eu pude notar foi o seguinte: Absalão, a Bíblia vai dizer algo tremendo de Absalão, não sei se você já leu isso, mas em 2 Samuel 14, 25 e 26, olha o que diz a Bíblia sobre Absalão, diz assim, ó: não havia, porém, em todo Israel, homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Está falando de beleza física. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. Que bonitão que era esse cara, hein? Era bonito mesmo, cara. Veja bem, versículo 26. E quando tosquiava a sua cabeça, ou seja, quando ele cortava o cabelo, e sucedia que no fim de cada ano tosquiava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosquiava, ele cortava porque o cabelo pesava. A Bíblia vai dizer que pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos, segundo o peso real. O cara tinha muito cabelo para dar inveja e muito careca aqui. O cara tinha muito cabelo. Entendeu? E era um cara bonito. Agora, veja bem comigo, que é importante, veja bem comigo, que esse homem bonito, que era admirado por todo Israel pela sua beleza física, quando você vê uma árvore bonita, quando você vê algo, uma pessoa, você nunca imagina o que está no coração ou na alma daquela pessoa. Esse homem lindo, bonito, este homem estava com as raízes de amargura cada dia mais sendo fortalecida na sua alma. A ferida na sua alma estava cada dia mais aberta, mais exposta. E a beleza física dele era algo completamente estético, porque o interior dele estava podre. O pregador pastor indiano de origem britânica, Derek Prince, não sei se você conhece, era um cara que eu tinha muito respeito por ele, um homem que foi usado muito por Deus, e no seu último ano de vida, fizeram uma entrevista com Derek Prince. Ele foi um homem da rádio, da televisão, um homem que levou milhares de pessoas a Cristo, e perguntaram para Derek Prince, o entrevistador perguntou para ele: tem alguma coisa que você se arrepende? Ele disse o seguinte: a única coisa que eu me arrependo foi de não ter perdoado os meus ofensores o mais rápido que eu poderia ter feito. Essa foi a resposta de um grande pregador. Meu irmão, por sermos o povo de Deus, nós temos a obrigação, escuta o que eu estou te falando, nós temos a obrigação, por sermos povo de Deus, de perdoar mais rápido que o ímpio. Tem alguém comigo? Obrigação nós temos de perdoar mais rápido que o ímpio. Porque nós conhecemos a graça do Senhor, e nós sabemos que nós fomos perdoados na cruz de tudo. Isto me dá uma obrigação de que eu tenho que ter mais misericórdia ainda. Eu tenho que ter muita misericórdia para com meu irmão pastor Caleb, ele tem que ter para comigo. E nós temos que ter muito mais para com o ímpio, mas a Absalão não importou nada disto. Absalão não importou, ele queria vingança, ele só pensava em vingança. E 2 Samuel 13, 28 e 29 vai dizer assim: e Absalão deu ordem aos seus servos. Você lembra que ele chamou toda a família, né? Chamou toda a família para comerem com ele. Davi não queria, mas ele convenceu a Davi e os irmãos foram comer com ele. Ele já tinha tudo planejado. E Absalão deu ordem aos seus servos dizendo: tomai sentido. Quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser, feri a Aminon, então o matareis. Não temais, porque porventura não sou eu quem vos ordenei, esforçai-vos e sede valentes. E os servos de Absalão fizeram a Aminon como Absalão o havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, montaram cada um no seu mulo e fugiram. Absalão agora, ele mata Aminon na presença dos irmãos. Os irmãos ficam com medo daquele homem e fogem e vão até Davi.
Absalão, em vez de sarar a ferida, ele preferiu deixar crescer. Em vez de cortar a raiz de amargura, ele preferiu alimentar a raiz de amargura. Ele reagiu com violência contra o crime que tinha feito a sua irmã. E você pode me dizer assim: pastor, mas ele tinha razão de estar triste, ele tinha razão de ter ódio, ele tinha razão de ter este ressentimento, porque fez isso contra a irmã dele. E eu também posso te dizer assim. A mim também me parece horrível o que ele fez com a irmã. As pessoas às vezes não perdoam e elas dizem que não perdoam porque você não sabe o que foi que ele fez comigo. Este é um grande argumento para a falta de perdão. E este é um argumento terrível para que a raiz de amargura continue então sendo brotada e crescendo dentro das pessoas. Absalão destruiu completamente a sua vida e ele perdeu o que ele mais queria, que era o trono. O que ele mais queria, que era o trono. Pessoas amarguradas, com raízes de amargura que não são cortadas, elas atacam aos seus irmãos. E sabe, todas estas razões, pode se parecer que eram boas razões para a vingança de Absalão. Porque quando Absalão ouviu a dor da irmã, ele prometeu vingança. E você viu comigo isso na história. Está lá em 2 Samuel 13, versículo 32. E ele então prometeu aquilo ali. E ele alimentou aquilo. E todas as razões que possam parecer razoáveis para que você não perdoe o seu irmão, dependendo de que foi que o teu ofensor fez contra você. Todas as razões que você tenha, que pode ser razoável, deixa eu te dizer nesta manhã, pega tudo e joga no lixo, vai lá e perdoa o teu irmão. Nenhuma delas é maior, porque deixa eu te fazer uma pergunta, e se Jesus Cristo fosse proceder comigo e contigo dessa mesma maneira? Quantas razões ele teria para não ir à cruz? Pega tudo e coloca no lixo. Não deixe raiz de amargura brotar dentro de você. Feridas não curadas não saram com o tempo nem o lugar. Por que nós estamos dizendo isto? E já vamos tentando fechar a nossa meditação desta manhã. Por que nós estamos dizendo isto? Absalão, depois que aconteceu tudo isto, ele fugiu. A Bíblia vai dizer que Absalão, ele fugiu e ficou longe de Davi por 3 anos. Ele foi lá para o reino de Gessur. Ele foi lá para o reino aonde ele tinha proteção. Ele foi lá para aquele reino e ficou lá. E diz a Bíblia que por 3 anos ele ficou ali. Irmão, veja bem que uma pessoa com raiz de amargura, não importa ela ir para a China ou para o Japão. Não importa ela ir para qualquer outro lugar do mundo, a raiz de amargura está dentro dela. Não tem como fugir disto. Está acompanhando essa pessoa onde quer que ela vá. E Absalão, ele ficou 3 anos lá. Depois então Davi, como que isto passou 3 anos depois, Deus curou Davi do ressentimento que ele tinha contra Absalão, e Davi mandou trazer Absalão para o seu reino, porém Davi não se apresentou a Absalão. Absalão tinha vetada a sua presença à presença do rei. Por 2 anos ficaram assim. Então, se ele ficou lá 3 anos, e veio para o reinado de Davi, e ficou 2 anos, nós estamos falando já de 5 anos. 5 anos depois que tinha acontecido aquilo. Mesmo assim, ele continuou no caminho da amargura. Mesmo assim, ele seguiu alimentando as raízes de amargura. E no capítulo 15 de 2 de Samuel, conta-nos a história de como que ele arquitetou agora um plano para tirar o reinado de Davi. Você conhece a história. Você conhece bem essa história. Não temos tempo para ir aqui, mas se você conhece a história, se você não conhece, eu te resumo rápido. Absalão tramou uma rebelião e tirou seu pai Davi do trono. E Absalão reinou no lugar de Davi.
Davi teve que fugir de Absalão, porque não queria o confronto com o filho. Davi deixou o reino, deixou o trono e fugiu de seu filho. E essa situação durou por algum tempo, até a morte de Absalão. Eu quero que você entenda nesta manhã, que se você entrou hoje aqui, e se você passa por algo assim, você tem duas escolhas nesta manhã. Você pode seguir as mesmas atitudes e o mesmo caminho que seguiu Absalão. Ou você pode não fazê-lo. Você pode não fazê-lo e tomar o caminho do perdão. Você pode não fazê-lo e não ir no caminho do coração amargurado. Você pode não ir no caminho das raízes de amargura. Você pode e você tem nesta manhã a opção de cortar as raízes de amargura, ou você pode seguir neste mesmo caminho. Agora, lembre-se bem que o destino desses dois caminhos são diferentes, completamente diferentes. O destino de quem o destino daquele que não alimenta as raízes de amargura, o destino desta pessoa que não alimenta, ele vai na direção de José. Lembram de José? Ele vai na direção de José, onde ele pode perdoar os seus irmãos. O destino de quem não corta as raízes de amargura, ele vai na direção de Absalão. Ele vai na direção de Saul. Ele vai nesta direção e pode então trazer muito mais dano a você. Vamos ficar de pé nesta manhã. Se você tem a oportunidade, talvez os músicos podem nos ajudar, que nós já vamos terminar e vamos passar a Santa Ceia. Mas antes, eu gostaria de orar por você. O que é que você quer nesta manhã? Você quer perdoar ou quer continuar com o teu coração ferido? Na nossa vida em comunidade, a Trinity House of Hope precisa de você. Nós como pastores, nós precisamos de você. Eu sempre falo e sempre vou repetir aqui, evangelho não se prega sozinho. Nós precisamos de vocês. Para que nos ajudem a pregar o evangelho nesta cidade, nós somos uma família. E como família, e ainda que vivendo dentro ou em meio a pessoas tão diferentes. Sabe? Somos diferentes demais. Se você perguntar para os meus irmãos do sul do Brasil, eles vão te falar que estão com dor de dente e que gostam de leite quente. Mas lá em Minas a gente fala dor de dente, leite quente. É a mesma coisa. É porque a gente é diferente. Não sei como que a minha irmã fez para traduzir isso para a minha irmã aqui. As diferenças são muitas. E se você toma as nossas diferenças como filhos de Deus, você vai ver mais ainda. Eu vou só te perguntar para você ver. Quantos aqui vêm de origem, não sei, Assembleia de Deus? Deixa eu ver. Rapaz, vocês são muitas, hein? Os bebéias são fortes. Presbiterianos. Onde estão os presbiterianos? Olha bem. Batistas. Uau! Batista tem muitos. Wesleyana, já tem. O que mais que nós temos? Veja bem, essas diferenças são muitas. Mas eu gostaria que você, neste momento, pudesse entender que você precisa renunciar. Muitas vezes a sua maneira de pensar, às vezes a sua maneira de agir, às vezes a sua maneira de falar com uma pessoa. A maneira de falar com uma pessoa muda tudo. E se você entende isso, se você quer nos ajudar, e se você tem alguma situação que acontece na nossa vida comunitária, é porque sim, acontecem coisas. Acontecem coisas. Acontecem coisas que para você é algo muito grave, para o outro nem tanto. E a pessoa não vê desta maneira.
Nós temos pessoas entre nós que pensam diferente em alguns pontos, até inclusive teológicos temos diferenças, mas o nosso Deus é o mesmo, amém? O nosso Deus é o mesmo. O Jesus que pagou o preço de sangue na cruz, Ele fez isso por mim e por você, indiferente de raça, cor, etnia e idioma. Jesus Cristo fez por mim e para você aquilo que Ele fez obedecendo ao Pai. Então não importa o que fizeram para você, não importa se a ofensa foi grande ou pequena, não importa se você acha que é mais ou menos perdoável, você tem a decisão nesta manhã. E se você toma hoje a decisão do caminho do perdão, se você toma hoje a decisão de cortar essa raiz de amargura, se você toma hoje a decisão, você me diz assim, mas eu estou tomando a decisão, pastor, mas isso ainda está no meu coração. Tome a decisão e deixa o resto com Deus. Toma a decisão, deixa o resto com Deus. Não continue alimentando ferida aberta. Não continue fortalecendo raiz de amargura. Corta isto. Por isso, antes de nós passarmos a nossa Santa Ceia nesta manhã, eu gostaria de orar com você. E aí onde você está, nós queremos adorar a Deus e queremos orar para que Deus comece a sarar pessoas nesta manhã no nosso meio. Quantos creem? Que Deus comece a sarar pessoas, que Deus comece a sarar almas feridas no nosso meio nesta manhã. Você tem um tempo para você pensar no seu ofensor, como ele te ofendeu. E agora você tem o tempo de perdoar o seu ofensor. Talvez possa para você parecer fácil para eu estar diante de você e falar isto. Mas se eu estou te falando, é porque já passamos por um processo de perdão com coisas grandes, pequenas, enormes e mais ou menos. E se eu for te dizer o bem que me fez bem a ponto de eu estar aqui agora, pregando a palavra de Deus para você. Esse é o bem. O bem que me fez é eu entender que como filho de Deus, a minha capacidade de perdoar o meu ofensor, ofensa grande ou pequena, era muito maior minha maneira de entender isto. O homem que fez mais mal para mim na minha vida, me deixou completamente sem nada em um país onde eu não falava o idioma. Por 6 meses eu vi a minha esposa chorando, porque nós não tínhamos sequer como colocar os nossos filhos na escola. Ah, pastor, mas era escola pública. A gente não colocou porque a gente não tinha nem como dar dinheiro para os filhos para comerem na hora da merenda. Até que um dia, nós simplesmente oramos e falamos, até aqui chegou. Daqui não passa mais. E decidimos então perdoar aquela pessoa. Um dia, uns 2 anos depois, Deus já está trabalhando, as coisas já estão acontecendo, eu encontro com esta pessoa inesperadamente. Estou descendo umas escadas de um restaurante e ele vem subindo. E paramos os dois e olhamos um para o outro. A dívida não tinha sido paga, até hoje não foi. Mas o meu coração já não tinha nada contra aquele homem. Ele olhou para mim e como tremendo, ele disse, irmão Wagner. Eu falei assim, meu irmão, está tudo bem com você? E sabia que ele não estava bem. Começou a me reclamar, eu falei assim, não quero ouvir nada. Só quero que Deus abençoe a sua vida. Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você vai fazer agora, no nome de Jesus. O que importa é o que você vai fazer agora com os teus olhos fechados. E nós vamos orar nesta manhã.
Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Ora agora, meu irmão, nessa manhã, aí onde você está. Você tem o tempo. Nós ainda temos tempo. Não se preocupe com o tempo, com o horário. Nós temos tempo. Diga o nome do teu ofensor. Pode se lembrar, mas até hoje você se lembra do que foi que ele fez, se foi algo grande ou pequeno contra você. Mas agora, em nome de Jesus, eu te peço como pastor. Estou muito à vontade para falar isso com você, porque ontem, quando eu tinha minha reunião com o pastor Carlos, eu disse a ele, eu vou pregar sobre este tema. E ele falou, Deus te abençoe. Então estou muito à vontade para te dizer que você feche os teus olhos aí onde você está. E que você agora comece a orar e a perdoar o teu ofensor. Pai, no nome de Jesus, eu oro cortando agora, Senhor, toda raiz de amargura no meio do teu povo, em nome de Jesus. Cortamos, ó Deus, agora, em nome de Jesus, toda raiz que está brotando é cancelado na autoridade do nome de Jesus. Toda raiz que está perturbando é cortada na autoridade do nome de Jesus. Toda raiz que está fazendo com que os teus filhos se tornem filhos perigosos é cortada agora na autoridade do nome de Jesus. E aí onde você está, você ore a Deus agora. Diga o nome do teu ofensor e deixa Deus agir na tua vida. Enquanto isso nós adoramos a Deus e você tem tempo para orar a Deus aí onde você está.